pessoal, como o Júlio falou, um pouco volta a casa aqui, né? Faz algum tempo já que eu não participo aqui dos trabalhos da casa. Acredito que a partir de alguns dias eu vou poder estar voltando para exercitar a minha vida aqui como trabalhador, assim como eu já fiz há muitos anos. E aí esse ano foi um ano muito interessante, porque nunca na história da minha vida eu recebi tanto convite para fazer palestra. Três casas espíritas, corrigiu. E infelizmente, enfim, pela vida, pela necessidade, eu tive que cancelar praticamente todas as palestras, né? Em função de assuntos familiares, doença na família e tal. E de todas essas, sobraram apenas duas, né? Essa de hoje e uma que provavelmente é no final do ano, né? E aí também achei muito interessante quando me foi passado o tema emprego da fortuna. Por que isso, né? Porque quando a gente fala em fortuna, a gente lembra de quem, né? Fortuna lembra rico, rico lembra dinheiro, na verdade? Pessoas abonadas, situação financeira privilegiada, como se fortuna fosse só isso. E por que eu achei interessante para mim, falando pessoalmente, Sérgio? Porque eu faço a minha vida inteira, né? Desde o início lá dos primórdios, eu trabalhei com dinheiro dos outros, né? Eu fui bancário, fui conterrâneo do Júlio lá no Bradesco, depois eu trabalhei por outra empresa há mais de 26 anos, sempre mexendo com dinheiro, né? E depois, quando eu decidi ter a minha empresa, é uma empresa que lida com dinheiro, eu sou especialista em gestão financeira. Por que eu estou dizendo isso? Não é para fazer propaganda, não. É para dizer para vocês que nesse trabalho, desses anos todos, quase 40 anos, eu lidei com gente muito rica, gente com muito dinheiro, e lidei também, que é um prazer, muito com o que a gente chama de chão de fábrica. O que é chão de fábrica? Eu faço parte da minha vida entrar dentro das fábricas, conversar, conhecer as pessoas. Então, eu conheço gente, realmente, é um privilégio, né, da minha vida, da minha profissão, eu lidar com pessoas mais humildes sob o aspecto financeiro, né, e também com as pessoas mais abonadas. Então, quando eu for fazer os comentários que eu vou fazer aqui, eu não falo porque eu li em algum lugar ou porque eu acho que é. Eu falo de vivência, né? Do meu dia a dia e da forma como eu consigo conviver com essas pessoas, os sentimentos, as necessidades e, vamos dizer assim, os problemas que tanto pessoas abonadas como não abonadas têm. E a gente tem esse estereótipo, né? Que quando você fala, o rico, já te remete o rico, o pobre, né? O que tem e o que não tem, né? E a gente vem conceituado lá de trás, né? Uma interpretação falha, na minha opinião, porque a gente precisa contextualizar. Quando a gente fala que era mais fácil um rico passar num buraco um camelo, passar num buraco de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus, né? Isso vem lá, isso fica aqui, ó, na nossa memória inconsciente aqui, né? Que as pessoas contam histórias, a gente fica um pouco com isso na cabeça, na verdade. E em algum momento no passado, né, se via muito a riqueza como uma obra da sorte, né? Quando a gente também sabe que gerar riqueza é obra de muito trabalho, né? Não somente para aquele que não tem condição e que trabalha muito, mas aquela pessoa que galgou e em algum momento chegou numa situação financeira melhor do que a minha, melhor do que a nossa, enfim, a gente vai trabalhar um pouco isso também, é porque teve o seu esforço próprio, a sua dedicação, enfim, é merecedor de tudo isso. Isso sob o aspecto material. A gente não entrou e vai falar um pouco sobre o aspecto espiritual, que aí o contexto é um pouquinho diferente e é bem mais profundo que isso. Mas é importante, antes de eu começar a falar sobre o tema, tem um trecho, né, do livro do Evangelho, que trata sobre o emprego da fortuna. Eu peguei só um pedacinho, porque o texto é grande, tem comentários e eu acho que aqui também não teríamos tempo hábil, né, para essa leitura. Mas eu precisava contextualizar, então eu vou ler um pedacinho só para colocar todo mundo na mesma página. Quando eu falo do texto do Evangelho, eu estou falando disso aqui. Diz o seguinte: emprego da fortuna, Cheverus, Bordeaux, 1861. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro,
vós que venderias a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apresse-se vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômico infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte de boas obras unicamente com a tua satisfação pessoal? Mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Pergunta. Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nela está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Iniciamos daqui. Esse é o texto que vai basicamente gerir aqui a nossa conversa, tá? Quando a gente fala em fortuna, já comentamos isso, né? Lembra-nos o tema material, o tema físico, tá? E essa crença, como eu falei, dos ricos. Só que, vamos pensar assim, para nós espíritas, riqueza e pobreza têm um significado só, chama-se missão. Missão. A doutrina espírita, ela nos ensina que o progresso espiritual passa por evolução, por diversas fases da vida espiritual. Uma delas, em algum momento, saber lidar com o excesso, com a fartura, com a fortuna ou com a falta de dinheiro é um aprendizado. E a gente sabe, né, que quando a gente está na erraticidade, após o desencarne, isso obviamente não é padrão, né? Isso é uma linha lógica, porque o tempo de um desencarne, que leva um desencarne, o tempo que um espírito leva para perceber-se dentro da espiritualidade, o tempo que um espírito leva para conseguir entender-se e começar então a ter a capacidade de perceber-se, entender as suas falhas e trabalhar na erraticidade para a próxima encarnação, isso depende de cada um de nós. Perfeito? E cada um de nós terá a necessidade do seu aprendizado próprio. Alguns mais no quesito familiar, outros no quesito físico e outros no quesito material, moral. Na verdade, não existe só uma linha, existe um conjunto e com uma linha mestra. Então, quando a gente fala na pobreza ou na riqueza, né, sobre o aspecto do nosso planeta, que é um planeta ainda de expiação, né, leva-nos a entender, de uma forma um pouco sutil isso colocada, né, que nós temos aqui com um trabalho que nós previamente na erraticidade definimos. Nós trabalhamos para estar aqui, nós somos privilegiados por estarmos aqui, enquanto existem tantos espíritos aguardando para a encarnação. E no contexto da nossa encarnação, entre outras coisas, a situação financeira inicial, onde eu vou ser inserido, faz parte também do conjunto da minha melhoria. Sérgio, então, o destino nasceu para ser pobre, vai ser pobre. Não, entendam, é o desafio que é lançado. O desafio que é lançado. Eu vou estar introduzido eventualmente num contexto, em se tratando de uma situação de pobreza, né? Eu não gosto de usar muito a palavra pobreza, tá? Mas também não falta de dinheiro, né? Eu não sou um cara rico, não sou milionário, mas a gente vai ver isso, um cara que tem uma fortuna enorme. Vamos discutir que tipo de fortuna é essa. Mas as pessoas que vêm desprovidas de ter mais ou menos dinheiro e que nasceram numa determinada circunstância, aquele desafio dela, seja no sentido de resolver os seus problemas familiares, ascender na vida, auxiliar, abrir até uma empresa, constituir um negócio, recuperar uma situação moral que talvez não tivesse uma reencarnação anterior que eventualmente eu pudesse ter tido condições financeiras, não subutilizá-las.
e que talvez nessa encarnação eu venha para entender e perceber que a falta é importante e como eu tenho que lidar com essa falta e qual é o aprendizado. De novo, isso não é castigo, isso não é destino, é um livre-arbítrio. Eu tive também um livre-arbítrio na erraticidade de escolher a minha missão, de escolher o meu desafio. E quando eu chego aqui, que eu me entendo por pessoa, quando eu começo a conviver, eu começo a trabalhar, eu consigo ter a percepção da minha situação financeira. Eu posso até achar, né, se eu sou um cara que não sou muito esclarecido, ou que não tenho uma visão um pouco mais realista e religiosa da vida, que Deus é injusto, porque Deus criou castas, né? Tem a casta do rico, do mediano e do pobre, eu estou aqui embaixo, né? Quando na verdade não existe isso. Quando na verdade nós estamos onde nós temos que estar. Agora, nós temos onde nós vamos terminar. Qual é o final da minha jornada? Onde eu vou estar? Eu vou estar acima ou estar abaixo? Livre-arbítrio. O que é que eu faço na condição que eu tenho hoje para chegar onde eu quero? Está claro isso? Então, só para a gente contextualizar e entendermos que o tema aqui, quando a gente fala em estar, em ser, né? Estar rico, porque a gente sabe que é momentâneo, eu não levo nada, na verdade, não levo absolutamente nada. Nós somos o quê? Nós temos tudo emprestado. Nós temos a nossa casa emprestada, nós temos nossa roupa emprestada, nada se leva. Então, enquanto eu estou nesse pedaço de vida, nesses 60, 70, 90 anos que eu tenho tudo emprestado. Tem uma foto que corre na internet aí que eu acho muito interessante, para quem às vezes não tem essa percepção. É um enterro de não sei se é Inca ou Maia, enfim, já X mil anos atrás, o cidadão todo de ouro. Tinha ouro em tudo quanto é lugar, tinha medalhão de ouro, pulseira de ouro. Só que obviamente só se viu ouro, porque o resto o que era? Esqueleto. Então assim, né? É o maior exemplo, né? Eles coroaram aquele homem com ouro, e aquele homem não existe mais. E a gente às vezes não tem essa percepção que nós temos a mesma coisa. Nós caminharemos para o mesmo local. Então, quando estamos na erraticidade, nós definimos onde queremos estar, onde podemos estar, inclusive. Às vezes, já escutei dentro da casa espírita, nos trabalhos de espíritos, dizendo que o maior desafio dele, né, nas encarnações não foi ter nascido com pouco dinheiro, foi ter nascido com muito dinheiro. Porque a cobrança, a quem mais será dado, mais será cobrado, né? O fato de você imaginar que uma pessoa, e aí desmontar o estereótipo de que aquele cara que tem dinheiro é um cara que é mau. Não, aquele cara que tem dinheiro muitas vezes está gerando o nosso emprego, está gerando a economia, e essa é a função da riqueza. Quando eu coloquei lá atrás, Deus é justo ou é injusto? É admissível pensar que Deus não seja justo? Qual é a função da riqueza? A função da riqueza é permitir as reencarnações sucessivas, permitir que as pessoas, através do uso do dinheiro, que é um meio, que você possa permitir que a tua reencarnação, ela tenha condição de ser sustentada. E também como missão, porque a partir do momento que você aprende a lidar com muito e lidar com pouco, isso faz parte da tua evolução intelectual, a tua evolução moral e principalmente, que é aquilo que o irmão fala no final aqui, né? Quando ele diz o seguinte, a aplicação que agrada a Deus é a caridade, principalmente na caridade. Então, o primeiro passo aqui é a gente tentar desmistificar essa figura de que a riqueza é um mal, quando a riqueza, na verdade, é um meio. Ela não é boa, não é ruim. A riqueza ela pode ser usada para o bem, a riqueza pode ser usada para o mal. Ela não tem vontade própria. Ela segue os desígnios que nós, encarnados, colocamos para ela. Bom, e aí eu queria só fazer uma observação para me fechar o tema da riqueza e entrar para o lado da fortuna. E agora essa fortuna, nota, eu acabo de sair do tema material, estou encaminhando agora por um lado que eu diria para vocês que não é nem religioso, né? Porque isso não basa na religião, mas é uma visão diferente da minha vida, da sua vida. Quando eu analiso o que é fortuna, fortuna não é só dinheiro, fortuna é como é a minha vida. E aí eu queria, antes de começar a colocar isso,
quando a gente discute a minha fortuna, e aí eu vou dar o meu exemplo da minha fortuna, a minha fortuna nesse momento eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus filhos saudáveis, eu tenho um teto, eu tenho um emprego que eu gosto, uma profissão que eu adoro, uma família que eu adoro, eu tenho amigos que são verdadeiramente amigos. Pronto, eu acabei de colocar em alguns segundos para vocês qual é a minha fortuna. Entenderam a diferença? Só que antes de entrar aqui, para a gente poder levar a sério e a gente fazer essa reconsideração, essa avaliação que eu gostaria de fazer sobre esse tipo de fortuna, essa autoanálise, eu queria pegar alguns dados. Infelizmente não consigo dado tão recente, mas eu peguei alguns dados, por exemplo, do Banco Mundial de 2020. Estima-se que 9,2% da população mundial vive em extrema pobreza. Quase 10% da população extrema pobreza, extrema. Tá? Em relação a quem tem dinheiro, 1% dos ricos possuem 40% da população mundial. Então, 10% pobreza extrema, 1% da riqueza está na mão, né? Desculpa, 1%, né, da população mundial possui 40% da riqueza, ok? Então a gente começa a nivelar aqui o que é riqueza, o que é pobreza, e seguindo um pouco a linha, saindo da linha financeira, indo para a linha um pouco da linha de educação, né? O IBGE coloca aqui que no Brasil 21% dos jovens brasileiros entre 25 e 34 anos possuem educação superior. Vamos lá. 21% dos jovens entre 25 a 34 anos, as pessoas nessa faixa de idade, possuem educação superior. Então, assim, quem tem educação superior faz parte de uma nata, porque a dificuldade de se ter educação, e eu falo nesse país, vou usar a palavra nesse país, mas assim, sem qualquer cunho político ou qualquer coisa que eu valha, no país. Tá? Isso extrapola a política, está longe disso. Tá? Mas nós somos parte de pessoas afortunadas, porque a grande maioria tem estudo, a grande maioria não está na extrema pobreza. Desemprego, nós estamos falando aqui que a taxa de desemprego global, antes da pandemia, estava com 188 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Então, veja, quando eu boto o contraponto, né, a gente começa a pensar um pouco. Eu já quero começar a levar para esse lado, né? Eu sou uma pessoa afortunada ou não sou uma pessoa afortunada? Vocês têm os seus entes queridos à sua volta? Vocês têm as pessoas que vocês amam à volta de vocês? Né? A gente sabe que na família faz parte, a gente tem as discussões, a gente tem os atropelos, é família. Né? A gente sempre diz que na família, o centro aqui, né? O ponto mais importante numa reencarnação começa onde? Começa na família. É ali que eu tenho que me ajustar primeiro. Depois, eu vou me ajustando para as demais áreas, para as demais pessoas à minha volta. Então, a pergunta é, nós temos as pessoas que nós amamos à nossa volta? A gente tem um emprego que possa nos sustentar? Eu não vou discutir se o emprego é ideal ou não. Não é aqui o fórum. É essa percepção. Eu sou uma pessoa afortunada porque, entre tantos milhões de desempregados, eu tenho um emprego que possa sustentar. Talvez não seja o melhor emprego do mundo, talvez não ganhe o que eu gostaria de ganhar, o que eu merecesse, talvez seria muito mais, mas eu tenho. E veja bem, em momento algum eu estou colocando isso como um discurso conformista. Ah, se eu tenho isso, então eu tenho que ficar, cruza os braços porque está tudo certo, agradece a Deus. Não é isso. Não é isso. É no sentido de ter o contraponto de a gente falar o seguinte, né? De que fortuna eu estou falando? Você tem alguém para dividir a sua vida? Com você a sua vida? Você tem uma boa saúde? Se não é excelente, mas te dá a condição de ficar em pé, de viver a vida? Essa valorização, você tem uma filosofia, uma fé, algo que te conduza na tua vida, para que nos momentos difíceis
você sabe se apegar a alguma coisa. Eu conheço pessoas que falam, cara, sofrendo um monte porque eu não acredito em nada. Mas como? Aí tu explica, tu tenta, não, eu sei, mas não entra na minha cabeça, eu estou sofrendo por isso. A pessoa sofre, né? Então, a gente ter a convicção que a gente tem uma filosofia, uma religião, e aqui não falo da espírita, falo religião, algo que te conforte, que te dê aquela segurança no sentido assim, ó, eu acredito em algo, existe algo superior, eu estou sendo amparado em algum momento. Isso é um bem, isso tem um valor, né? Eu falei para vocês lá no começo que a gente, pela vida, conhece muitas pessoas, né? E eu posso dizer para vocês que não existe um carimbo de pessoas felizes. Aquilo que você vê no Instagram, aquilo é fake news, aquilo não existe. Na verdade, é uma convivência social digitalizada. Na verdade, quantas pessoas que têm dinheiro e que sofrem? Porque sofrer não é de quem tem dinheiro ou não tem. Eu conheço gente que sofre sem dinheiro e com dinheiro. E inclusive, às vezes, os mesmos problemas. Então, o que nós estamos colocando aqui? É que viver bem, e eu sempre digo, não é o problema da ambição. Nós temos que ter ambição, temos. Ambição é diferente de ganância. Ambição, ambicionar, buscar. Eu quero, eu posso, eu devo buscar melhoria. Melhoria intelectual, melhoria financeira, para obter um conforto. Não é problema. Mas eu não posso ter ganância por isso. Eu posso ter um carro, o último tipo daquele top. Não tem problema. O problema não está no carro. Qual é a minha relação com o carro? Eu acho que eu sou melhor que alguém porque eu tenho aquele carro? Ou aquele carro é o meio de condução? O problema é o peso que eu dou. A coisa em si não tem valor absolutamente nenhum. A forma com que nós encaramos as coisas, sob o aspecto de riqueza, é que faz a diferença. E eu pergunto, né, dentro desse contexto, falando sobre aquilo que eu falei agora, nós não se sentimos um pouco afortunados? E acho que é sobre isso que a gente começa a tratar, né? Quando a gente fala de que o dinheiro, apesar da sua importância, ele realmente não é tudo. A filosofia espírita nos coloca que a missão, como eu acabei de falar, né? A missão faz parte da nossa... A missão e a recuperação, vamos lá, né? A busca pela evolução faz com que a gente reencarne e que a gente enfrente as demais dificuldades. E o Espiritismo nos coloca que o quê? O que eu devo fazer estando nesta vida, tendo condições financeiras? Que eu tenho que ajudar o próximo. Que eu deveria poder estender esse meu benefício para o próximo. Perfeito? E aí um leitor desavisado pode dizer o seguinte, tá, mas então o Sérgio está querendo dizer que a informação aqui é para dar dinheiro para o próximo. Se você acha que é isso, você não está entendendo a minha conversa até agora. Porque se eu estou dizendo para você que a fortuna, além de ser material, ela tem os outros aspectos, né? Esse texto aqui, né, que a gente colocou aqui, do emprego da fortuna, significa dizer também que se eu sou uma pessoa que eu tenho condições de ajudar o meu próximo sob o aspecto familiar, sob o aspecto moral, ajudar as pessoas, se eu tenho a paz no meu coração, eu posso usar essa paz no meu coração e levar para alguém, né? Se eu tenho uma condição financeira, se eu posso ajudar essa condição financeira para alguém, eu deveria fazê-lo. Por quê? Porque a partir do momento que eu desencarnar, essa riqueza, essa situação positiva que eu tenho, eventualmente pode me ser... Eu não gosto de usar muito a palavra cobrada, porque quem cobra não são os espíritos, quem cobra não é Deus. Nós vamos sentir a necessidade, né, de olhar para trás e pensar o seguinte, puxa vida, eu reencarnei, eu tive uma boa condição financeira, eu estava numa família legal, eu tinha um ambiente bom, eu tinha um bom emprego, e como é que eu empreguei toda essa paz, toda essa fortuna que eu tive em relação ao próximo? Quando eu estou no meu trabalho, como é que eu conduzo a minha vida em relação ao próximo?
Como é que eu trato o próximo? Como é que eu vivencio? Se eu sou um empresário, como é que eu trato meus colaboradores? Se eu estou dentro da minha casa, como é que eu trato os meus filhos? Percebe? Vai muito além do dinheiro, vai muito além do dar alguma coisa, né? Quantas vezes, né, eu tenho a paz no coração, porque eu estou tranquilo, e eu vejo aquele irmão lá nervoso. Poxa vida, por que eu não posso dividir a minha paz com aquela pessoa? Conversando com ela, às vezes nem é conversar, às vezes é só ouvir essa pessoa. Na verdade, é dessa fortuna que também a gente fala. Se eu tenho um conhecimento, é o que a gente, né, tenta fazer. Se a gente tem um conhecimento da filosofia espírita, né, que para mim é uma fortuna, né, é uma bênção, por que não dividir o meu conhecimento com vocês? Por que não vir na casa trabalhar e ajudar tantas pessoas que estão necessitadas? Às vezes só de uma palavra, às vezes de um passe. É sobre dividir. O tema aqui é caridade. O tema aqui é doação, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas, né, ditas, né, sem condição financeira, que podem ser muito mais arrogantes que uma pessoa com dinheiro, porque a arrogância, a falta de caridade, isso não está na estrutura financeira, isso está aqui, na nossa forma de pensar, na nossa forma de conduzir as nossas vidas. Eu queria fazer, falta 15 minutinhos, eu queria fazer aqui uma reflexão, né? Em algum momento, quando eu coloquei para vocês, né, os benefícios que nós talvez tenhamos e a gente não perceba, ou talvez tenha que ser recordado, na verdade, a gente tem que se lembrar às vezes, ou ser lembrado por alguém, que nós temos uma vida boa, no sentido de paz, no sentido de que a gente precisa passar por uma situação ruim para pensar assim, meu Deus, como eu estava bem, né? Às vezes você perde um ente querido e você assim, meu Deus, por que eu não dei mais atenção? Na verdade, estava ali. Às vezes eu perco meu emprego e digo, puxa vida, eu não dava valor para o emprego, agora eu passo a dar. O ser humano é assim, na verdade. A gente tem essas incongruências, né? Às vezes valorizar quando não tem mais, na verdade. E tem um outro ponto também que é muito interessante, que isso está aqui na nossa cabeça, isso vale para qualquer pessoa. Se você perguntar para aquela pessoa que não tem nada, ela quer um teto. Se você perguntar para aquela pessoa que tem um teto, ela quer um teto melhor. Se perguntar para o cara que está na frente do mar, ele vai dizer que ele quer a cobertura. Se você perguntar para o cara que está na cobertura, ele vai dizer que quer a outra cobertura, porque o apartamento lá o prédio é melhor. O ser humano tem, né, essa ansiedade por... E às vezes isso isso é fantasioso. A gente começa a ter tanta ambição, às vezes, que a gente não se dá conta que onde a gente está também é bom. De novo, não é conformismo. Mas a gente tem que agradecer a Deus. Dizer o seguinte, tá bom, eu quero chegar lá, eu não consegui, mas vamos olhar para mim aqui, eu estou bem. E se eu estou bem, eu preciso dividir esse bem-estar, dividir essa minha condição com o próximo que não tem. Esse é o ponto. Tem uma poesia de um autor desconhecido que eu fui buscar, que eu acho que ela é importante para a gente tentar fechar esse tema. Eu achei bem interessante, umas palavras muito bacanas e com muita congruência. Fala-se o seguinte: fortuna do bem viver, tesouro precioso a desfrutar, em cada momento um motivo para celebrar. Não está nas riquezas materiais que se acumulam, mas na plenitude da vida que se constrói e assume. A fortuna do bem viver reside nas pequenas coisas, no sorriso acolhedor, nas amizades calorosas. É a gratidão que nutre o coração, a leveza da alma, é encontrar alegria nas mínimas vitórias sem nenhuma calma. Não se encontra no ter, mas no ser verdadeiro, na busca pela felicidade além do dinheiro. É saborear cada experiência, viver com autenticidade, seguir os valores que nos guiam com integridade.
A fortuna do bem viver está no amor compartilhado, nos gestos de bondade e no cuidado dedicado. É cultivar relacionamento de afeto e compreensão, encontrando paz e serenidade em cada conexão. É abraçar a simplicidade, apreciar a natureza, perceber a beleza em cada sutileza, valorizar o tempo, dar importância ao presente, construir memórias felizes, momentos envolventes. A fortuna do bem viver está na autodescoberta, no crescimento pessoal, na busca pela liberdade incerta. É encontrar propósito e significado em cada dia, contribuindo para o mundo de uma forma com harmonia. Portanto, busquemos a fortuna do bem viver, a riqueza que transcende o ter e o poder. Vivamos com alegria, amor e gratidão, desfrutando a jornada com o coração em expansão. Acho lindo isso aqui, é de um otimismo que traz para a gente um pouco de alento, uma mudança de pensamento. Nós que vivemos tanto às vezes na frente da TV, olhando notícias ruins, verificando manchetes que só falam de tristeza, de dor. Não que a gente não tenha que saber que isso existe, mas se toda essa minha conversa com vocês, eu não vou chamar isso de palestra, esse bate-papo com vocês, se a mensagem puder ser que vamos valorizar o que nós temos, vamos agradecer a Deus pelo que nós somos, onde nós estamos, e se não estivermos satisfeitos onde nós estamos e o que somos, que Ele, Deus, nos permita, nos dê forças para que, junto com a espiritualidade, para com os meus guias, aquelas pessoas que já desencarnaram, que estão me sustentando, que elas possam me dar energia, a força de vontade, muitas vezes, a ponderância para poder seguir o caminho que eu quero seguir. Mas que em nenhum momento dessa vida, porque haverão momentos difíceis, que eu deixe de agradecer a Deus a fortuna que eu tenho, porque todos nós somos pessoas afortunadas. Obrigado, até a próxima.